Grande FM Rural, o podcast do produtor. Aqui na Grande FM. Bem-vindos! Estamos chegando com o nosso podcast Grande FM Rural e nesse episódio vamos falar sobre uma das mais importantes culturas do Brasil. Vamos falar do cultivo do milho. Mergulharemos em todas as nuances do cultivo do milho, um dos cereais mais fundamentais para a alimentação humana e animal em todo o mundo. Exploraremos as diferenças entre a safra tradicional e a safrinha, que ganha cada vez mais importância no cenário agrícola brasileiro. Ouviremos insights valiosos de um especialista que compartilhará sua experiência e sabedoria sobre o cultivo deste cereal. Ao final deste episódio, refletiremos sobre a rentabilidade do cultivo de milho, explorando os fatores que influenciam os lucros e as estratégias para mitigar perdas. Acompanhe-nos nesta jornada rumo ao conhecimento e à excelência na produção de milho. Fique ligado, nosso podcast Grande FM Rural, Milho em Foco, da safra à safrinha, está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Grande FM Rural, ao lado do produtor. O cultivo de milho é realizado em grande parte do mundo, sendo ele um dos cereais mais consumidos por humanos e na nutrição animal. O cultivo de milho pode ocorrer durante a safra e durante a safrinha. A primeira é entre os meses de outubro a dezembro, logo após o retorno das chuvas. Já a segunda acontece após a colheita da safra, nos meses de janeiro a abril. A safrinha possui esse nome por normalmente ter menos produtividade que a safra, já que as condições climáticas na lavoura não são tão favoráveis. Entretanto, nos últimos anos, os produtores de milho brasileiros conseguiram quase igualar a produtividade das duas safras. A temperatura, a luminosidade e a irrigação são fatores que podem influenciar diversas lavouras, e o milho é uma delas. Por isso, antes de iniciar o cultivo de milho, o produtor rural deve considerar as seguintes condições. Temperatura. Para o desenvolvimento das espigas de milho, a temperatura ideal é entre 24 a 30 graus. A baixa temperatura pode afetar o desenvolvimento dos grãos. A luminosidade. As lavouras de milho precisam de luminosidade por pelo menos algumas horas do dia para o seu desenvolvimento. Irrigação. Ela deve ser feita para que o solo fique úmido, pois o milho possui raízes muito superficiais. Portanto, a falta de água pode ser prejudicial ao seu crescimento no início da lavoura. O recomendado é que a floração e o enchimento dos grãos na lavoura ocorram quando a umidade estiver alta. Mas como existem diversas espécies de milho, cada uma com um ciclo de vida, fica a cargo de cada produtor analisar a melhor época para o cultivo. Para entender um pouco mais sobre essa cultura, nós conversamos com o engenheiro agrônomo Washington Borges Costa, conhecido na região sul de Mato Grosso do Sul como Chitão, que começa falando, entre outras coisas, das principais diferenças entre a safra tradicional do milho e da safrinha. Vamos ouvir o especialista. A grande diferença, Paulo, está na época de semeadura. Nós temos em torno de 4,5 milhões de área plantada na safra, a safra de verão, que inicia o plantio no país em torno de agosto, setembro até outubro. Enquanto a terceira safra, que é a semeadura a partir do mês de abril, que é plantada no Nordeste, com 500 mil hectares, ficando 70% do milho cultivado no país, em torno de 14 milhões de hectares, para a segunda safra, que a semeadura ocorre a partir da segunda quinzena de janeiro e percorrendo todo o mês de fevereiro e início de março. A grande diferença está, então, na época de semeadura, que é a principal. Sendo que nós temos, hoje, a nível de grande importância, a segunda safra, que contribui para que o agricultor tenha mais retorno, fazendo um plantio sequencial após a soja. Muito bem, você já colocou aí que é uma atividade altamente rentável, mas aí eu te pergunto também, dentro desse mesmo aspecto, até com relação a esses prazos e datas certas para fazer esse plantio. O milho safrinha também é uma atividade de risco? É. Como toda a cultura, também ocorre o risco, devido nós depender diretamente do clima. A gente não sabe, tem a época chuvosa, mas a gente não sabe se vai ter um veranico ou não.
Então, toda implantação de qualquer cultura corre o risco de ter problema de veranico. Mas, tratando de uma cultura altamente rentável, uma atividade altamente rentável, esse risco acaba indo mais na fé do produtor e vai levar em frente, porque ele sabe que vai ser altamente lucrativo. Ô Chitão, ainda falando sobre o milho safrinha, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente da importância da análise do solo para o plantio desse milho safrinha e também como obter um solo balanceado. A análise de solo é de extrema importância na implantação de qualquer cultura. No caso, a cultura do milho segunda safra. É onde o consultor técnico, seja ele de uma consultoria, seja de uma revenda, ele vai estar trabalhando na indicação dos fertilizantes, dos nutrientes, que vai fazer com que a cultura desenvolva melhor através da análise do solo. É ela que vai determinar tudo. E vai poder direcionar o produtor rural o mínimo necessário de cada nutriente para que desenvolva uma boa cultura. No cultivo de milho, as sementes são os próprios grãos do cereal. No Brasil, os mais comuns são do milho verde e o milho de pipoca. Porém, temos cerca de 28 variedades disponíveis aos produtores rurais no país. A semeadura pode ser feita diretamente no local definitivo da lavoura ou em sementeiras. O espaçamento entre as plantas é baseado nas características dos talhões. A média é que essa distância seja de 1 metro entre as linhas de plantio e 20 centímetros entre as plantas. O manejo integrado de pragas no cultivo de milho consiste em técnicas para manter a população de pragas baixa. Para que haja sucesso, os produtores utilizam 2 indicadores: o nível de dano econômico e o nível de controle. As pragas mudam entre as regiões do país, portanto, conhecer as principais ameaças da localidade à lavoura é essencial para um bom manejo. Além disso, manter atualizado o histórico de pragas e escolher os talhões menos suscetíveis a elas ajudam o produtor nesse combate. Durante a conversa conosco, o engenheiro agrônomo Chitão também abordou sobre a importância do controle de ervas daninhas em todos os estágios da produção. Porém, ele começa falando da recomendação para a adubação de plantio. Qual a recomendação quanto à adubação de plantio? Isso é um fator decisivo para plantar ou não nessa questão do milho safrinha? É decisivo. A recomendação, os consultores técnicos, eles seguem exatamente a análise do solo. É onde vai dar o parâmetro para que eles possam recomendar cada nutriente que vai fazer a condução melhor da cultura. É de extrema importância, repetindo, sempre a análise do solo. É ela que vai direcionar tudo. Muito bem, eu gostaria que você falasse um pouquinho, Chitão, também a respeito da cobertura da palha, se ela dificulta o desenvolvimento das ervas daninhas. Dificulta e muito. A cobertura da palha, ela vai funcionar como um tampão, que nós falamos, e vai retardar a germinação das sementes da erva daninha que está no solo, fazendo com que a cultura implantada, no caso o milho, se desenvolva sem a competição, aguardando o momento exato de fazer a aplicação do herbicida. A gente pode dizer, então, que esse tipo de procedimento funciona como se fosse um efeito estufa, porque a palha acaba abafando essa erva daninha lá dentro do solo, a umidade aumenta e, consequentemente, ela não vai ter uma evolução significativa. Exatamente, principalmente retardando o processo germinativo da semente da erva daninha, fazendo com que a planta desenvolva e a planta mesmo comece a sombrear e fazer efeito tampão na erva que vai sair. Ou seja, com menos luz, a dificuldade é muito maior para a sua evolução. Exatamente. E eu gostaria que você falasse um pouquinho também, Chitão, quais as principais formas de controle aí já, vamos dizer que essa erva daninha tenha conseguido sobreviver, e aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as formas de controle e as cautelas que devemos tomar nesse sentido. Forma de controle. Os herbicidas que são aptos, que estão direcionados para a cultura do milho, que são os glifosatos, nitrosulfuron, as mesotrionas, a tenbotriona e as atrazinas. São herbicidas que são seletivos para o milho e o glifosato, por exemplo. Hoje nós temos vários híbridos que são resistentes ao glifosato. Sim. Então facilita muito o controle da erva daninha. Aliado a essas outras herbicidas que encontram no mercado em vários nomes comerciais, sim, e serão muito bem recomendados pelos agrônomos.
Mas o combate, o controle dessas ervas hoje se dá, na sua grande maioria, com produtos químicos. Produto químico. Não existe uma outra forma de você combater esse? Olha, nós estamos tratando hoje quase que 100% do plantio direto. Sim. Então, obrigatoriamente, não vou ter que usar produto químico para controlar a erva daninha, porque para evitar a competição com a planta. Sim. Evitando que o nutriente que seja jogado, a adubação que é colocada para a planta, não vai para a erva. E só vai ficar direcionado para a planta que está sendo instalada, no caso o milho. Muito bem, ô Chitão, e aí quando a gente fala da utilização de produtos químicos, eu gostaria que você falasse um pouquinho com relação aos cuidados de manuseio, né? Ou seja, o homem do campo, o trabalhador que vai efetivamente fazer a aplicação desse produto químico na lavoura. Quais são os principais cuidados e a atenção que ele deve ter em relação? Primeiro, uso obrigatório do EPI, equipamento de proteção individual. Máscara, luva, roupas, protegendo a pele. Isso é de total importância para evitar um problema de intoxicação. E quanto ao uso, tem que seguir a recomendação técnica, a bula do produto, evitando assim, ou menos não vai controlar a erva, e mais vai prejudicar a planta. Sim. Então tem que seguir a recomendação técnica correta e os cuidados para evitar qualquer problema em contaminação do produto. E isso vai depender também bastante da região, do tipo do solo. Por isso a necessidade de um acompanhamento técnico. Sim. Isso, né? Tipo de solo, da região e o tipo de erva que está saindo entre as plantas. Cada herbicida funciona com um tipo de erva, folha larga ou folha estreita. Não é um herbicida para tudo. Sim. Por isso vem a recomendação técnica e acompanhamento do agrônomo constantemente. Estamos aqui com o Chitão e agora eu pergunto para ele qual a época mais apropriada para adubação de cobertura e quais os cuidados em relação às quantidades. Em relação às quantidades, vai depender muito da recomendação técnica de cada nutriente. Isso quem vai passar aliado à análise do solo, o técnico, o agrônomo, vai recomendar a necessidade para suprir a necessidade da planta. Quanto à época, o milho, quando o milho vai até o segundo par de folha, ele ainda está sendo mantido com adubação de plantio. A partir do segundo par de folha até o sexto par de folha, é quando ele está desenvolvendo e determinando o processo produtivo, ou seja, o tamanho da espiga. Sim. É nessa época que deve ser aplicado ao fertilizante em cobertura. Sim, que é a chamada adubação de cobertura. A partir do segundo par de folha até o sexto par de folha. E isso é essencial para a qualidade e para o sucesso de uma boa lavoura. Sim. Enchimento de grão, enchimento total da espiga, não deixando falha e nem ponta de sabugo sem grão. Compreender os fatores que influenciam no desenvolvimento da plantação de milho da segunda safra é de extrema importância, com destaque para a temperatura, umidade e chuva. Essas variáveis desempenham papéis cruciais no progresso da produção. O déficit hídrico pode impactar em vários estágios, como o início da floração, um momento crucial para a formação dos grãos, e o enchimento dos mesmos, levando a uma menor produção de carboidratos e reduzindo o volume da matéria seca nos grãos. Nas lavouras de milho, as pragas podem causar danos significativos a todos os componentes da planta. Além disso, insetos frequentemente danificam as plântulas, reduzindo a densidade populacional da cultura, bem como algumas pragas que atuam como vetores de patógenos responsáveis por doenças. Na conversa aqui com a gente, o engenheiro agrônomo Washington Borges Costa, o popular Chitão, traz importantes informações para os produtores em relação às pragas. Vamos ouvir. O agricultor deverá estar atento durante todo o desenvolvimento da cultivar, ou seja, do plantio do milho safrinha, Chitão? Sim, inclusive não só durante, mas até antes. Mesmo porque ele já vai estar fazendo um controle preventivo logo no final do cultivo da soja. E posterior a isso, ele vai estar fazendo o tratamento da semente, que vai estar protegendo a planta, a semente, dos fungos e pragas do solo. Sim. E a partir da emergência da planta, aí que vem o cuidado mais específico, ou seja, diário monitoramento, onde desde a emergência começa o ataque das pragas, principalmente dos sugadores. Sim. Você tocou num assunto aí que eu achei bastante interessante, que é exatamente fazer esse monitoramento antes do plantio. É possível identificar quais são as principais pragas que vão acometer aquela lavoura? Olha,
A identificação, a gente já sabe as pragas que vão atacar, mas sempre fica resíduo de uma cultura para outra. Sim. E se o agricultor já faz uma prevenção, facilita muito, inclusive a nível econômico, que vai usar até menos inseticida com essa prevenção. Você falou no nosso boletim passado a respeito da utilização aí de defensivos e falou de cada tipo de defensivo para combater determinada erva daninha, e agora falamos a respeito de pragas propriamente ditas. Gostaria que você falasse, existem pragas diferentes? Quais as principais pragas que atacam aí a segunda safra? Nós temos dois grupos de praga, os mastigadores, que são as lagartas, e os sugadores, que são percevejo, cigarrinha e pulgões. As lagartas, que é do grupo dos mastigadores, ela aí tendo como a principal lagarta a Spodoptera frugiperda, onde ela causa um dano econômico na cultura do milho de até 10 a 12% de danos econômicos. Existem híbridos de milho que são tolerantes, uns mais, outros menos com essa praga, mas nunca evita o controle químico. Sim. Com inseticidas. Partindo para outro grupo de pragas, que são os sugadores, que são as principais, onde, voltando um pouquinho dos mastigadores, o agricultor o técnico visualiza na lavoura folhas cortadas pela lagarta. Então se torna até um controle mais fácil. Enquanto os sugadores, a partir da emergência da planta, já começa a sugar e só vê a planta atacada depois da planta adulta, que ela não vai produzir. Então é de mais difícil de cuidar dos sugadores. É mais difícil de reverter, inclusive. Sim, não reverte. A planta atacada pela lagarta, ela solta, se for controlada, ela solta folhas novas. Sim. Que vai favorecer a produção ainda. Enquanto a planta atacada pelos sugadores, ela não tem reversão. É porque suga a seiva da planta. Suga a seiva e injeta toxina. Sim. E nós temos as principais pragas sugadores. O percevejo, que é o Dickelope, que é o famoso barriga verde. Esse começa a sugar a planta desde a emergência e a gente não vê. Ele suga e injeta a toxina. E esse chega a dar um dano econômico, Paulo, até de 30% a 35% de prejuízo. Né? É muito alto. Aí nós temos outra praga que surgiu há em torno de uns 3 anos. Essa veio para acabar, que são as cigarrinhas, que ela injeta o vírus Molicute. E esse vírus, ele provoca o enfesamento do milho. E não tem reversão. Uma vez atacado, uma vez planta que não vai produzir. Chegando um dano econômico em torno de 60% a 65% de prejuízo. Sim. E não tem reversão. E nós temos outro grupo de sugador, que são os pulgões, que ataca a cultura no florescimento, quando começa o pendoamento e as bonecas do milho. Só para esse grupo de sugadores, o único controle é o controle químico com defensivos agrícolas, com inseticida. Não tem outro controle. Falando ainda sobre o milho safrinha e abordando esse tema aqui com o nosso convidado, o Chitão. Ô Chitão, o plantio tardio do milho reflete também lá na colheita? Reflete. Reflete porque nós vamos estar à mercê do clima, ou seja, podendo ter uma escassez de chuva, mas no final, porque se o plantio tardio do milho safrinha, nós temos na nossa região um plantio que se encerra a nível técnico no dia 10 de março, se passar disso, o risco é muito grande, porque nós vamos estar diretamente à mercê do clima e principalmente na nossa região, que começa a escassez de chuva. E também outro fator importante na nossa região é a iminência de uma geada no meio do ano, que vai pegar o milho numa fase que não tem como recuperar e vai ser total prejuízo para o agricultor. Então tem que verificar muito quanto, chegando mais no final, é verificar qual o híbrido que vai plantar. A colheita da lavoura de milho ocorre geralmente de 4 a 6 meses após o plantio. As espigas ficam maduras 50 dias depois do florescimento. Esses períodos podem mudar dependendo da espécie de milho utilizada na lavoura. Além disso, as condições climáticas também são um fator que pode modificar a colheita. Cabe ao produtor rural analisar as espigas frequentemente e, assim que essas apresentarem uma coloração
amarronzada nos cabelos e a textura seca, colhê-las. A produtividade média de milho safrinha, uma das culturas mais importantes no cenário agrícola brasileiro, tem sido objeto de análise e acompanhamento pela Companhia Nacional de Abastecimento Conab. Segundo dados divulgados pela Conab, referentes ao ano de 2022, a produtividade média do milho safrinha atingiu aproximadamente 88 sacas por hectare. O especialista nos fala agora sobre essa fase final da produção de milho, sobre lucros e perdas, e também destaca a importância do trabalho do profissional engenheiro agrônomo ao lado do produtor em todas as fases da produção. Eu começo perguntando a você, Chitão, quando se pode usar a segunda safra do milho mais precoce? Paulo, quanto à semeadura do milho precoce, ela pode ser feita em todo o ciclo. Porém, se reserva a plantar o milho super precoce mais para o final, evitando o que nós dissemos ainda há pouco, uma possível estiagem, porque vai antecipar isso aí, e também uma possível geada lá para o meio do ano. Sim. Onde, como ele tem um ciclo mais curto, chegando mais para o final da janela de plantio do milho, cada dia de atraso, a partir do dia 10 de março, cada dia de atraso no plantio, lá na frente, o milho vai prolongar o ciclo em torno de 4 a 5 dias. Então, por isso vem a recomendação de fazer, no final da janela de plantio, optar pelos milhos super precoces, evitando isso aí. Muito bem. Ô Chitão, a gente falando ainda a respeito disso tudo, e quando há uma colheita antecipada, né? Geralmente, né, os grãos apresentam mais umidade. Isso vai ocasionar mais gasto para o produtor antes da armazenagem? Com certeza. Primeiro que a tabela de desconto de umidade, ela é diferente. Acima de 22 graus de umidade, até é uma tabela, e abaixo é outra tabela. O desconto é totalmente diferente, sendo que acima de 22 graus, o desconto é bem maior. Sim. Outro caso é que o agricultor vai estar levando da lavoura para a armazenadora água no lugar do grão. O grão mais úmido vai estar levando água e menos grão. E também o processo de secagem é mais horas de secagem e mais custo para o agricultor. Sim. E sem falar da tabela também, que o desconto é maior. E como é possível melhorar, então, aí, evitar essas perdas por deteriorização? Evitar. Quando ocorre do agricultor colher com umidade mais alta, é porque normalmente ele faz um contrato com data pré-estabelecida. Chegando na época da colheita, às vezes pega um período chuvoso e o milho para o processo de secagem. Aproximando aquela data, o agricultor é obrigado a colher para entregar, para cumprir o contrato. Sim. Isso força ele a levar o milho com maior umidade. Evitar isso aí é de tentar fazer os contratos visando esses intempéries aí, com prazo mais elástico, para que possa colher o milho com umidade abaixo de 22%. Ou seja, o planejamento, colocar realmente tudo na ponta do lápis. A gente já falou agora há pouco lá da questão do calendário, mas é importante também entrar dentro desse calendário, esse planejamento para quem estiver nessa situação. Sim, sim. É muito importante, evitando para ele, porque já corre o risco, nós falamos, o risco de intempéries, nós dependemos totalmente do clima. Sim. E mais uma coisa que pode evitar, que é anil de contrato. Isso está mais na mão do agricultor. Sim, a gente está falando aqui, e tudo isso tocou até no assunto de armazenagem, então até eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso de modo geral. Hoje o agricultor ele tem muita dificuldade, isso falando em termos de Brasil, né, de fazer a armazenagem do seu produto, da sua colheita. Hoje o país tem uma deficiência de armazéns capacitados para dar essa qualidade de fazer a estocagem, né? Sim, falta muito armazém. Nós estamos nos fortalecendo a nível de tecnologia, a nível de genética, produtos cada vez com uma genética melhor, visando uma maior produtividade, visando controle de praga, visando controle de doença, e nós estamos esquecendo de fazer armazém para poder armazenar esse produto. A deficiência é muito grande e na nossa região não é diferente. Para mim ficou muito claro e eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, Chitão, da importância da presença do trabalho do engenheiro agrônomo na orientação das melhores estratégias para alcançar também, claro, o maior potencial produtivo no cultivar do milho.
o trabalho desse profissional, o engenheiro agrônomo, os técnicos, os consultores do modo geral, eles sempre estão aliados ao produtor, que hoje também o produtor está muito capacitado. Ele está buscando informações diárias, ele está melhorando cada dia na tecnologia e buscando produtos e tecnologia e também genética para que ele possa produzir cada vez mais, fazendo com que não só a nossa região, o nosso estado, mas o Brasil e também o mundo tenha mais alimento para a população. E esse trabalho conjunto do engenheiro agrônomo, juntamente com o agricultor, é de extrema importância. Não pode jamais ficar um sem o outro. Se caminham juntos com toda certeza para que o sucesso venha, né? Sempre o agrônomo vai estar levando para ele soluções que às vezes no dia a dia ele não tem. Mas o profissional, que é o agrônomo, está buscando diariamente essas informações novas e levando cada vez mais condições para que possa desenvolver melhor o seu trabalho. A rentabilidade do cultivo de milho safrinha é influenciada por diversos fatores, como os custos de produção e tecnologia utilizada, as condições climáticas, arranjo do milho e as políticas agrícolas, o mercado de exportação e as flutuações cambiais e outras variáveis. Produtores devem reduzir a área destinada ao milho safrinha por conta das incertezas climáticas e para otimizar operações. Principalmente nas regiões onde há excessos de chuvas, o cultivo do milho em menores áreas possibilita que as operações sejam realizadas em tempo de aproveitar a janela ideal de plantio ou dias com condições climáticas favoráveis. Sabemos que não é possível evitar mudanças no clima ao longo da safrinha, nem os excessos de calor ou chuvas influenciados pelo El Niño. No entanto, existem algumas ações que podem ser adotadas com a finalidade de evitar prejuízos causados por essas adversidades. Grande FM Rural, o campo em destaque. A produção de milho no Brasil tem se destacado ao longo dos anos como de grande importância, não só para a demanda interna, mas também para a externa. Os avanços tecnológicos, somados ao uso de técnicas de produção sustentável, com destaque para o plantio direto na palha, que conserva a fertilidade e a umidade do solo, têm sido de grande importância para o crescimento da produção do milho safrinha. O seu sucesso, no entanto, se relaciona muito com a época do plantio para que possa ter bom desenvolvimento. E nesse ponto, é necessário estar atento ao clima e planejar bem as atividades para fazer a semeadura no momento adequado. Esse foi o podcast Grande FM Rural, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim, você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grande FM Rural, o podcast do produtor. Aqui na Grande FM. Na Grande FM.